Mesa de bar. Oferecimento Kaiser, uma grande cerveja. Senhores telespectadores, boa noite. Aqui estamos mais uma vez para a apresentação desse programa que tem o patrocínio exclusivo da Kaiser, uma grande cerveja. E pela primeira vez, o Mesa de Bar traz uma representante do sexo feminino a esse programa. E por um motivo até muito especial, não que seja a primeira, nem que vai ser a única, né, nem a última. Nós pretendemos trazer muitas mulheres para virem contar aqui também a sua vida nesse programa Mesa de Bar. Mas nós festejamos no último domingo o Dia das Mães. E achamos que seria muito oportuno trazer aqui uma mãe. E uma mulher que tem uma longa história, uma história muito bonita para contar aos nossos telespectadores. Nós temos com muito prazer aqui no nosso estúdio, na noite de hoje, Dona Adelina Clara Reis de Souza, Dona Adelina, matriarca da família Souza, da Dudalina de Blumenau. Boa noite, Dona Adelina. Boa noite. Nós vamos começar conversando, Dona Adelina, sobre a Adelina pequena, né? A menina Adelina. A senhora é nascida em Blumenau? Sou nascida em Luiz Alves. É de Luiz Alves mesmo, quer dizer, então, Luiz Alves. Eu pensei que tivesse ido depois do casamento para lá. Nasceu, se criou e viveu muito tempo lá. Moramos, casamos e moramos 21 anos em Luiz Alves. Depois nos mudamos para Blumenau, porque precisávamos colégio para o estudo dos filhos. E porque podíamos aproveitar a mão de obra deles. Eles estudavam à noite e podiam nos ajudar na indústria durante o dia. Então, esse foi o motivo que a gente mudou-se para Blumenau e também para que a indústria pudesse ter um sucesso, né? Pudesse progredir mais. A senhora já era de família comerciante? Família Reis, lá de Sim, meu pai foi um pioneiro numa empresa de ônibus, foi o comunicador de Luiz Alves. Tinha empresa de ônibus para Luiz Alves Itajaí e Luiz Alves Blumenau. E era comerciante. Certo. Então, o ônibus parava na venda dele? Na venda dele. Sempre foi uma vantagem. Certo. Já tinha um movimento ali, né? Exatamente. E então só foi que a senhora herdou do seu pai, então, esse espírito de comerciante, espírito, a minha mãe, a mãe também era. Meu pai, eram pessoas que começaram praticamente assim do nada e tiveram bastante sucesso pelo que trabalharam, né? Foram muito esforçados. E a senhora era em quantos irmãos? Nós éramos em 7 irmãos. Mulheres? Eram 4 mulheres e 3 homens. Todos comerciantes? Mais ou menos. Né? Quem se destacou mesmo foi a senhora, né? Meus irmãos dizem que eu peguei a força toda da família. Sei. Mas não é que eu trabalho, começa às 6h30 e termina às 1h30. Ou seja, começa às 6h30 e termino quase no dia seguinte às 1h30 ou 11h30 da noite. Trabalho muitas horas, 18 horas por dia. Isso foi uma coisa que sempre me botou para frente. Né? O sucesso vem do trabalho. A senhora era de uma família germânica, né? Hess, e por parte de mãe também, né? Trierweiler. Trierweiler e Hess. E de repente aparece um namorado Souza. Isso aí não criou uma confusão na família? Não. Não? Até que não. A minha avó parece que diz, pô, como é que ela vai casar com um brasileiro? Mas quando ela viu o caráter do brasileiro, a primeira que aderiu foi ela. Porque era um brasileiro, mas era uma pessoa de um caráter nobre, era uma pessoa assim, de uma qualidade ímpar. Então isso aí agradou a minha mãe, a minha avó, os meus pais, logo de começo. Conquistou a família toda. Sim, exatamente. O seu Duda, ele era um homem acostumado à lida campeira, um homem que gostava de andar de cavalo, cuidar do gado, cuidar da fazenda. Ele sempre gostou de fazenda, era sócio do irmão dele, Olímpio Souza, que era um comerciante. Sim. E foi um homem batalhador que começou também de família assim, mais humilde, mas sempre, né, com o irmão se levantaram e foram uma família muito importante em Escalvados, né, município hoje de Itajaí. E a senhora conheceu o seu Duda, a senhora era bem jovem ainda? Porque pelo número de filhos que tem, deve ter casado cedinho. Eu tinha 18 anos.
quando conheceram? E casei com 21 anos. Ah, foi um namoro longo. Um namoro, mais ou menos. Preciso Né? ter conhecimento, né? E como é que foi o encontro com o seu Duda? Bom, o nosso encontro foi um comício político. Ah, começou na política. Na época do general Eurico Gaspar Dutra, meu pai era chefe político. PSDista? O PCDista, PCDista. PCDista ferrenho. E o meu cunhado, Líndo Souza, era também chefe político na região dele. O nosso ônibus foi buscar os PCDistas escalvadinho para um comício em Luiz Alves. E lá eu era filha do chefe político, estava lá entre os oradores. E lá entre os políticos, entre os assistentes, estava aquele moço muito bonito, muito vistoso, se destacava entre os outros. E aí foi amor à primeira vista. É, e ele já estava de olho também. Também estava de olho, você deu certo. Quer dizer, então a senhora casou com 21. Casei com 21 anos. E ele com 25. E ele, eu estava dizendo, ele tinha esse trabalho da lida do campo, aquela coisa toda, mas era um poeta, né? Era um poeta. Era uma pessoa Você já fantástica. conquistou a sua avó na poesia também. Sempre, sempre. Desde o começo do nosso casamento, mesmo de namoro, era sempre aqueles versinhos. Deixava sobre o criado mudo de manhã, uma maçã com um verso, um pêssego com um verso. Ele ia mais cedo do que eu para o trabalho, para o campo. E foi assim um homem que demonstrou muito assim ser um marido fiel, um grande pai para os meninos, para as crianças. Todo mundo hoje nota na família que houve assim um casamento de muito amor e que também trouxe vantagem na educação dos filhos, que com isso acho que herdaram muito do pai essa qualidade amorosa que ele tinha. Então sempre tinha uma palavra boa, uma palavra amiga para pôr a gente para cima. Quando se ia a um baile, podia ver muitas mulheres bonitas. Ele chegava no café da manhã, olha, mulher bonita no baile mesmo era só a mãe. Então sempre pondo, a gente sabia que todas as mulheres eram bonitas, bem arrumadas, mas para ele sempre a mulher ideal era a mulher dele. E isso aí, quer dizer, é uma coisa que mexia com o seu coração, embora a senhora seja uma dama de ferro. Ah, sim. Isso dava forças, lógico, né? E também as crianças, porque valorizavam a mãe, e ele valorizando, as crianças valorizavam, então vivia sempre aquela união, aquele bem-estar da família, né? E um conselho para os maridos, né? Vamos fazer um versinho, deixar para a mulher de manhã cedo. É muito importante o homem saber elogiar a mulher, trazer sempre uma fruta. Ele não vinha da fazenda sem que trouxesse uma goiaba. Goiaba era nossa, não era maçã, era a goiaba, era a fruta que nos... Da família, né? que nos unia. Né? Que nos unia. Era muito interessante. A Eva comeu a maçã, foi expulsa do paraíso. A senhora comia a goiaba e encontrou o paraíso com o seu Duda. A senhora teve 21 gravidezes, né? Eu tive 20 gravidezes, das quais uma era dupla, né? Foram gêmeos. Ah, certo. Então, os 16 filhos, todos nascidos, perfeitos, todos se criaram. Agora eu era uma pessoa assim, como ainda sou hoje, assim, quase bruta comigo mesmo. Às vezes não me lembrava, era capaz de puxar um móvel, ou numa política me esforçar demais. Então eu perdia com muita facilidade. Certo. Até os gêmeos, quando eu estava em São Paulo, tive problema na gestação, e se não tivesse ficado uns 10 dias em São Paulo, eu teria perdido. Também. Mas me esforcei ao máximo para que tudo viesse ao termo. Sabia que tinha mesmo que ficar de repouso. Certo. Então, graças a Deus, esses 16 estão aí, belos e fortes. Todos bem encaminhados na vida. Exatamente. Dona Aline, vamos tomar uma Kaiser, Dona Aline? Eu sei que a senhora gosta de tomar cerveja, você disse que a senhora é companheira dele tomar cerveja, né? Sempre fui companheira dele. Então, por isso nós nem temos nem Coca-Cola. Hoje nós vamos de Kaiser aqui. Saborear, então, uma cervejinha. Depois nós vamos continuar conversando, porque agora nós já estamos chegando, já temos a história das crianças, a senhora falou em São Paulo, porque na verdade a senhora é que ia sempre a São Paulo para fazer as compras para o Empório lá, né? Exatamente. E aí aconteceu que um dia a senhora estava grávida, não pôde ir, foi o seu Duda. Em geral,
Aí começamos a entrar mas na quando história da estava no fábrica fim de da camisa. gravidez, no estado adiantado de gravidez, aí eu não ia me arriscar. Então o Duda foi e o Duda era uma pessoa que fazia as compras muito rápidas. As pessoas, naquela época nós tínhamos muito crédito, e o turco lá disse, o Brimo, você vai ficar com o estoque de seda que eu tenho aqui e eu te faço, você paga como você quiser, você manda dinheiro como você quiser. O Brimo fica com isso aqui e tal. O Duda sempre muito bonachão, né? Achou que estava fazendo um grande negócio e ficou com o estoque de seda. E veio esse estoque de seda e tal, mas a mercadoria não tinha muito boa aceitação. A mercadoria não eram cores favoráveis para venda. Encalhou Eu tudo. via isso todos os dias e tinha que receber o meu dinheiro de volta. Então, na época, houve um traçado de uma linha férrea e os engenheiros e os empregados trabalhavam nessa linha e à noite eles estavam na nossa venda, como chamava na loja, né? E vendíamos cuecas, shorts, camisas, vendíamos bastante. E o nosso estoque de camisas, vinha para Blumenau no Kander, levava camisas, acabava, eu pensei, bom, meu tecido está encalhado, eu vou arranjar costureira e vou começar a fazer esse estoque de camisa, de tecido. E deu certo. As costureiras vieram, começamos a fazer, tiramos o modelo das próprias camisas Kander e começamos a fazer camisas. E foi um sucesso. Daí tinha minha cadernetinha de anotações, notei que estava dando lucro e continuei. Você mandou o seu Duda comprar mais fazendas. Vai lá que você tem. Comprei mais tecidos e hoje nós estamos importando tecidos e cada vez mais. Isso é importante, dona Adelina, porque a senhora veja assim, a senhora aproveitou um momento de dificuldade, quer dizer, não havia venda daquela fazenda porque não estava agradando a fazenda. A senhora tirou daquela crise ali, né, a criatividade para resolver o problema, vender o tecido. Coisa que hoje muita gente reclama que não consegue vender, que está ruim, que não sei o que e tal, e vai parando e vai desaparecendo do mercado. A senhora não só não desapareceu do mercado com o seu empório, como a senhora criou uma fábrica de camisas que está aí, né? Que hoje está dando sustento para a família e muita gente todo mais, mundo né? está... Então vamos saudar a Dudalina e as camisas Dudalina, né? Que foi a sua grande ideia, a sua criação. E já vamos continuar conversando aqui sobre a... tá gostosa. Então começou a fábrica de camisa, lá em Luiz Alves, coisa pequena, né? Foi crescendo. Quantas costureiras já tinha no início? Bem, no começo a gente era fraco, nós tínhamos... A senhora e mais... Eu tinha a minha máquina do meu enxoval. E não tinha mais máquinas. Não tínhamos capital de giro para comprar as máquinas. Então eu conseguia as costureiras, que antigamente os pais, os colonos, compravam máquinas para cada filha. A senhora já estava fazendo uma terceirização naquele tempo. Exato. Elas traziam a máquina, eu pagava o salário delas e X por mês pela máquina. E assim a gente foi começando a costurar e fazer. E depois, quando a FAF já começou a entrar em Blumenau, em Luiz Alves, faziam a longo prazo, 24 meses, com juros pequeno, sabe? De juros baratíssimos, eu acho que era 12% ao ano, coisa parecida. Então a gente já começou a adquirir máquinas industriais, mas para isso também era preciso ter energia, que não tinha. Então o Duda comprou um motor acionário e com isso nós podíamos já comprar as máquinas elétricas. Industriais elétricas. E com isso já a produção foi melhorando. A gente já teve assim mais... E luz, também tínhamos energia. E assim, com isso, a gente já notou o progresso. Quer dizer que até ali, então, você até problema de energia elétrica tinha na própria residência, era o tempo da Petromax? Exatamente. Depois, em 1970 e pouco, aí que veio a Celesc, né? Aí sim, aí a gente pôde melhorar e industrializar. Aí os meninos chegaram a hora de ir para o colégio, Santo Antônio. Aí o filho mais velho já precisou de estudos que não tinha mais em Luiz Alves. Foi interno no Santo Antônio. O segundo precisou, o terceiro precisou. Estavam os três internos do Santo Antônio.
E o que eu mais precisava era que os filhos me ajudassem, porque em Luiz Alves, mão de obra, assim, de pessoas competentes, era difícil. Mas a idade deles estudarem era aquela, não tinha como ficar com os filhos. Depois a Maria Aparecida era a quarta e a primeira das filhas, também foi para o Colégio Sagrada Família. Quer dizer, então, só ficamos com os pequenos que davam trabalho e os mais velhos tiveram que se internar nos colégios. Mas a gente enfrentou e os filhos estudaram, e a gente deu conta e E a chegamos senhora lá. cuidava da gurizada toda, ainda fazia comida, aquela coisa? Ou tinha um eu batalhão de não, empregados? eu sempre me achei uma mulher cara. É? Eu sempre conto que eu sou Ah, uma é? mulher cara para ir para a cozinha. Só numa necessidade, uma falta de Sim. empregada, sei fazer, sou cozinheira, sou doceira. Mas isso quando eu estava em Luiz Alves, que não tinha confeitaria, não tinha restaurante, não tinha nada. Então, isso, as minhas filhas dizem, mãe, por que é que a senhora não faz comida? Por que a senhora não vai preparar? Eu sou mulher muito cara para ir para a cozinha. Então, o que eu tinha que fazer, eu já fiz quando vocês eram pequenos. Mas eu sempre tinha 2, 3 empregadas. Eu sei, sempre fui bastante mandona, sei mandar muito bem, e eu sempre fiquei na direção que me dava mais resultados. Mas aí vieram e já se estabeleceram aqui na Padre Jacobs, quando chegaram para Bom, Blumenau? Quando vieram para Blumenau? Nós vendíamos bem para Blumenau, vendíamos... no começo, no começo da fábrica, para vender, eu pegava um caminhão, o GMC que nós tínhamos, com o motorista, ia vender nas cidades pequenas, Pissarras, Penha, Guaramirim, Joinville. A senhora é de vendedora? Eu ia vender. Os 10% eram meus, porque se os representantes não traziam o suficiente, eu saía a vender. Depois de 15 dias, eu ia entregar. Os 10% de comissão eram os meus, tinha sempre pedido, eu nunca cheguei a ter falta de pedido, mas virava dia e noite para dar conta disso, sem os meus mais velhos para ajudar. Mas a gente fez o que foi possível, a gente fez, e acho que valeu a pena, todas aquelas horas, aquilo que a gente... Mas quando vieram para Blumenau, então vieram aqui já para... Antes de vir para Blumenau, eu vinha todas as semanas para visitar os filhos e comprar caixas de papelão, ou embalagens, alguma coisa, e sempre pegava um táxi, não havia imobiliárias. Pegava um táxi, me lembro, era a Locatelli, era o Ligli, sempre os motoristas que eu pegava para ir procurar casas para comprar. Queria comprar uma casa em Blumenau. E numa dessas, o Ligli acho que foi o Ligli ou foi o Locatelli, indicaram uma casa onde nós moramos hoje, foi muito bem comprada, a gente vive feliz nessa casa, uma casa boa, grande, e que a pessoa vendeu porque era grande demais, e eu comprei porque ela era grande. Então deu certo, precisava de uma casa. E depois que nós estávamos morando aqui, já foi mais fácil mudarmos para cá, a fábrica e lojas e tudo. O Ligli, por sinal, nós queremos trazer ao nosso programa, até a gente já havia telefonado na ocasião para ele, mas ele estava em tratamento dentário, disse, não, deixa primeiro eu consertar o meu sorriso, porque ele também tem uma história bonita para contar, né? Quem é? O Ligli. O Ligli? Taxista, quero trazer um dia aqui para contar, porque foi corredor de automóvel, muito interessante, E motorista de táxi tem muita coisa que contar. Muito que contar. Então, eu já me lembro quando eu vim para Blumenau, não, já foi mais tarde. Não, quando viram assim, vocês já estavam aqui na Padre Jacobs, né? Nós começamos na Padre Jacobs. Depois quando casei, me lembro quando ia onde comprar camisa. Onde está Desapé hoje, né? Desapé hoje. Isso. Né? Depois a coisa cresceu a tal ponto que ficou pequeno ali, não dava mais. Ficou pequeno, e depois a enchente de 83, ela nos prejudicou, nós tivemos um grande prejuízo aí. Perdendo ali. E nós já estávamos construindo na Fortaleza, lá no Morro. E nós até tivemos que se mudar antes de concluir a fábrica. Os filhos pediram que eu ficasse, então, na nova indústria lá, mesmo precária ainda, mas nós já fomos se mudando para lá por causa da enchente que tomou aquela área toda aí na Padre Jacobs, né? Aí a senhora já era hoteleira, ou não? Bom, mas isso foi... logo depois, aí eu ainda estava com eles na fábrica. Logo depois, o nosso filho mais velho, que era diretor, comprou o hotel e me pediu para ficar um mês dirigindo o hotel até que ele conseguisse uma pessoa. Só que ele nunca conseguiu ninguém e me deixou lá.
Eu fiquei, mas eu gostei, foi uma nova experiência, sem conhecimento nenhum do hotel, mas eu tenho certeza que o hotel teve um grande sucesso, pois eu me dediquei o que eu pude ao hotel, que realmente estava em situação precária. E foi uma nova experiência. E só fez reforma lá e botou piscina. O hotel teve uma reforma total e geral, porque ele estava precisando mesmo. Depois, quando eu tive assim uma estafa, ia para lá 7h30, saía de lá de madrugada, me incomodava muito, principalmente com o empregado, porque eu gosto das coisas perfeitas e não conseguia. Eu pedi para um dos filhos, fiz uma reunião com os filhos para que um deles abraçasse o hotel. Ou eu poria no jornal para venda, para ser vendido. E aí eles assustaram, porque o hotel nos favorece bastante. E um deles se candidatou, que era o dentista, continuou a dar umas horas no gabinete dentário e umas horas no hotel. Mas depois abandonou o gabinete dentário e se dedicou totalmente ao hotel, que está muito bem comandado por ele, muito bem, está em boas mãos. E eu me afastei do hotel com a promessa para ele de não mandar mais nada. Então eu fiquei 2 meses em casa porque aquilo doeu eu sair do hotel. Mas eu tinha que procurar a minha saúde. E ficando em casa, eu não, acostumada a trabalhar como eu estava, não ia ficar de papo pro ar. Tinha que inventar mais uma coisa. E foi aí que fizemos uma viagem em 92 para Nova York, para a Europa. E em Nova York eu descobri mercadoria feita de retalho. Comprei um blazer, comprei algumas peças que eu achei muito interessante. E me lembrei, se aqui no primeiro mundo se faz roupa de retalho, imagina nós lá no Brasil, vamos levar essa ideia para lá. Começamos a fazer, no começo foi tudo muito difícil, o local e os modelos e tudo, mas hoje estamos em pleno desenvolvimento. A patchwork está bastante difundida, Né? Eu me realizo com isso. Pois é, até queria contar. Mas ainda tem um fato que eu queria contar antes. Um golinho de cálice, senhora, para molhar a garganta, né, dona? Isso. Mas eu quero lhe perguntar, mas pode tomar que eu vou lhe perguntar em seguidinha. É o seguinte, ainda no seu tempo de hoteleira, e isso é interessante até, para a gente mostrar como é que uma mãe deve educar os filhos. Né? Eu sei que a senhora foi lá na Happy Man e viu roupa para vender lá a um preço de banana. Sim. Né? Você viu smoking para vender? Eram os... Smoking, né? Smoking de garçom. De garçom, né? Aí a senhora foi lá, já que o preço está bom... Comprei tudo que tinha. Levou tudo. Aí, à tarde, disse que apareceu o seu filho Anselmo lá, disse, mamãe, olha, tinha um erro lá no preço das roupas, a senhora soube que a senhora comprou tudo, eu queria levar de volta. Se levar de volta, nada. Quem tem que cuidar da tua loja, você não sou eu. Cuida do preço antes... Porque se eu não comprasse por esse preço, os outros compravam. Exatamente. Então, te organiza. E aquilo foi até uma lição para ele tá certo. se organizar, porque na época da inflação era preciso mudar os preços, né? Não mudou, dançou, né? Meus garçons ficaram muito bem vestidos, todos de smoking novo, né? Nunca mais só conseguia comprar tão barato. Então, queria favorecê-lo, né? E achei barato. E a fábrica de camisa, perdão. A fábrica de camisa tinha aqueles retalhos lá, os pedacinhos de sobra e tal, que não tinha o que fazer, né? Quer dizer, foi onde a senhora foi buscar a matéria-prima para fazer o seu patchwork. Exatamente. Os pontos de retalho e tal. Trouxe modelos, né? Fiz um curso nos Estados Unidos. Nós temos uma filha que mora nos Estados Unidos. A gente fez um curso, trouxe as ideias e hoje... A gente já tem a facilidade de fazer e está bem divulgado, estamos vendendo bem. E hoje já a classe A, a classe B principalmente, é a que mais compra a nossa colcha. Até porque são obras de arte que a senhora faz, né? Eu tenho visto ali na sua loja, cada vez que eu entro ali no imobiliário, quando a minha mulher diz, mas que coisa linda, né? Muito bonito, coisa é bastante apreciado. O pessoal chega e diz que lindo, que lindo, que lindo, todo mundo gosta. E agora eu estive recente, em abril, eu viajei com o meu filho, que faz compras na Índia e compras na China, e eu acompanhei ele nas compras,
e procurei achar um nascedouro do patchwork. Queria saber aonde começou o patchwork. Certo. E foi no Oriente. Então, na Agora China... se cuida, lá, que senão você quebra eles todos lá também. Na Índia eu não encontrei aquilo que eu queria, não era o tipo E na Índia, na China eu fui encontrar, assim, colchas maravilhosas, muito bem feitas, de uma qualidade que não esperava encontrar. Como a quantidade mínima que eles vendiam era um container, eu comprei, me aventurei e comprei um container Tá de vindo aí? colchas que está vindo. Acredito que já está chegando. embarcando, né? Ou eles iam embarcar fim de maio, começo de junho. Dentro de 30 dias, eu acredito que essa mercadoria esteja chegando. Então, veio que daqueles retalhos da Dudalina e tal, eu fui tomando vulto e agora já estou fazendo o meu retalho, continuo fazendo, porque eu tenho uma quantidade muito grande, e dando serviço para 15, 18 costureiras, né, terceirizado. Certo. Então, todas as quartas-feiras a minha chefe visita, leva serviço, traz serviço, leva o dinheiro, paga todo mês. E assim nós estamos organizando e eu acredito que seja uma firma de futuro. E essas colchas que a senhora comprou na Índia, elas têm um preço, vale a pena trazer da Índia para cá essa coisa? O preço da colcha da China. Da China, a China é a maior produtora. Tá. O preço da colcha tem o preço de um feitio nosso aqui. Nosso aqui. Então, nosso feitio aqui é mais caro do que a colcha lá. Então, agora com a vinda dessas colchas, eu posso vender a colcha bem mais barato, vai ter mais comércio e acredito que vou ter sucesso com as mesmas. Agora, a senhora esteve na Índia, esteve na China. Quem é que tem a melhor mão de obra lá? Porque a China, às vezes, a gente vê que as coisas que vêm da China tem coisas boas, mas também muita coisa eles fazem... Olha, eu fiquei admirada da confecção, porque nós também mandamos fazer camisas na Índia e camisas na China. A confecção da Índia é melhor do que a nossa confecção. Melhor que a nossa. Aqui no Brasil. A mesma coisa na China. Confecção é perfeita. Eu me admiro, Índia, um país assim, muito pobre, de muita desordem, muito sujo. Sim. E ter pessoas tão competentes para confeccionar. Se bem que Nós tem uma cultura britânica, fábrica, né? É uma cultura britânica. E também o tecido deles é bem melhor do que o nosso. E o preço é metade. Só para lhe contar, é quase um fato anedótico, mas um amigo meu, jornalista alemão, ele foi à Índia, e aí, com aquele calor forte, né, entrou num barzinho e pediu uma cerveja. Né? Pediu uma cerveja e trouxeram a cerveja deles lá, disse que era uma coisa horrorosa, não dava para tomar. Aí ele disse, olha, me arruma um copo d'água. Aí o garçom disse que pegou um copo, atravessou a rua, né, foi lá no rio e pegou o copo d'água, trouxe para ele tomar. Aí ele acabei tomando aquela cerveja ruim mesmo, porque a água era a água do Ganges, né? Onde eles fazem enterro, fazem tudo. Quando nós fomos para lá, minha filha disse, mãe, não aceita nada de água que lhe ofereço, Coca-Cola que tem gelo dentro, que é da água deles, nada disso. E um dia eu sei que apareceram lá numa loja, trouxeram Coca-Cola com gelo dentro, ninguém tomou. Eu disse, desculpa, mas... É água do Ganges. Mas eu não disse nada, mas a minha filha tomou a vez e disse, não, desculpa, nós acabamos de vir do bar e tal, para não tomar água. Mas realmente, lá na Índia é muito perigoso, muita imundície. Agora, o luxo dos hotéis e dos restaurantes é um verdadeiro contraste com o sujo lá de fora, com a desordem, com a bagunça lá de fora. Os hotéis são muito finos. Eu até acredito que eles, se for nos comparar com os nossos 5 estrelas, eles são melhores. Muito bons hotéis. E a China, dona Nelly? A China, nós estivemos em Hong Kong. Eu achei fantástico Hong Kong, o hotel, mesmo a cidade, o comércio. Bem, Hong Kong Depois fomos até Xangai. Xangai também é um comércio bom. Lá nós ficamos só um dia. E em Hong Kong nós ficamos mais dias porque tinha mais fornecedores. Mas eu gostei muito de Hong Kong. E justamente onde eu comprei as colchas foi em Hong Kong, onde eu encontrei tudo com facilidade. Então agora quando chegarem as suas colchas de retalho lá da China,
E se por acaso encalhar, a senhora fala com a gente aqui na TV Galega, nós fazemos uns anúncios para a gente vender. Sim, com toda certeza. Dona Adelina, a senhora, quer dizer, criou uma fábrica de camisa, criou uma fábrica de colchas de retalhos, patchwork, e depois, não contente com isso tudo, a senhora foi escrever livro, né? E está aqui, ó, o livro da Dona Adelina, um senhor livro, né? Onde ela conta retrato de família, a história de toda a família, englobando nascimentos, toda essa Exato. essa epopeia. Eu achava que nossa vida era uma vida muito bonita, com todo o nascimento desses filhos, porque eu registrava tudo. Cada filho tem um Sim. álbum de nascimento, a data do nascimento, com 1 ano, com 2 anos, a vida inteira, até 15 anos deles está escrita. Mesmo as doenças que tiveram, Tudo isso. Catapora. ou se forem internados em hospital, uma catapora, uma cachumba, cada um pode abrir o seu livrinho, sabe se já teve catapora ou cachumba. Cada um tem um envelopezinho dentro com o primeiro cachinho de cabelo que a gente cortou, e a vida escrita até 15 anos. Foi muito interessante. Os presentes que ganharam, essa coisa. E o livro de fotografia, o álbum de fotografia, também a primeira fotografia era com os padrinhos, e sempre as fotografias não era de Kodak em casa, eram fotografia de ateliê. Eu me dedicava a ir a ateliê porque eu sempre achava que a fotografia era mais importante. Então eles têm a fotografia de ateliê de nascimento, com os padrinhos, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Hoje está no livro, sim, a fotografia deles com 4 anos e hoje. Então dá para comparar, sim, como ele era, né? Então cada um tem o seu álbum feito também até os seus 15 anos. E em Luiz Alves era um interior, a gente não tinha cinema, não tinha nada. Aos domingos eu me dedicava a fazer o álbum deles. E hoje eles me agradecem muito por isso, que não podia voltar a fazer. Né? Então, a senhora guardou os versinhos do seu Duda também? Ah, sim. Tem assim na memória um que gostou mais? Teve algum que lhe destacou? Esse achei lindo, esse versinho. Não, assim decorados eu não tenho, não. Mas eu tenho... Que ele fazia há poucos dias, fazia quando eu revi uns cadernos dele, os escritos, né, os originais, ainda encontrei uns bilhetes onde ele sempre me punha para cima. Sentia eu não seria ninguém, você sempre me acolheu, você sempre esteve do meu lado, eu só era feliz quando eu te via, ficava triste quando você viajava, sabe? Então sempre versos assim muito bonitos, sempre rimando. Era um verdadeiro poeta. Não era um poeta formado em poesia, mas era um poeta do coração. E acho isso assim, ele deixou assim uma saudade muito grande, tanto em mim como nos filhos. Foi um grande pai, perdê-lo foi uma perca assim irreparável. E o Hotel Fazenda Santo Antônio foi ideia sua também ou isso foi coisa do seu Duda? O Hotel Santo Antônio, o Hotel Fazenda Santo Antônio, a gente comprou e era muito feio, muito cheio de morro, muito cheio de água, de ferrugem, muita coisa feia. E a gente foi assim todas as quartas-feiras. A gente deixou a indústria, deixou o comércio, e todas as quartas-feiras, 7 horas da manhã, eu e o Duda estávamos lá, com os empregados, sempre 2 moças, 4, 5 pessoas nos esperando. E a gente foi explorando aquilo, foi melhorando e foi melhorando. Eu tivesse construído um prédio, com o dinheiro que eu gastei no Hotel Fazenda, já estaria pronto o prédio. Mas eu tinha gosto de fazer aquilo. Então hoje, depois o Duda me falou, mãe, por que nós não vamos explorar? Está tão bonita a fazenda, eu acho que nós podemos explorá-la como hotel. E ele sempre teve assim, muito boas ideias. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso mesmo. E hoje está lá o hotel com 26 apartamentos funcionando, o pessoal gosta, tem elogiado. Eu acho que foi uma coisa boa que eu também fiz. Ele dá quantos quilômetros aqui do centro? A distância é pequena, né? Não é muito longe, né? Deve dar uns 20 e poucos quilômetros, né? Chega a 30? Uns 30 quilômetros. Passeio, né? Exatamente. E com quem tem criança? Do centro da cidade até lá, 45 minutos. Mas já para quem mora no centro de Blumenau, já é uma aventura, você com as crianças, né? Encontrar os cavalos, charretes, carro de mola, né? Tem de tudo, diversão.
O seu livro, o lançamento dele aqui em Blumenau foi um verdadeiro acontecimento social, foi uma grande festa, né? Foi. Acho que já O pessoal nunca se me vendeu prestigiou tanto, bastante. você vendeu tanto livro no lançamento de livro como no seu, né? A senhora vendeu quantos livros? Quantos livros vendeu já na estreia? Quase Aquela noite? 300 livros. Quase 300 livros. Isso é coisa... Só a senhora e o Jô Soares que faz isso, porque... né? Não, o Brasil não é muita muito... amizade, o pessoal acredita muito na gente e tal, então eu acho que não teve problema. E na semana passada... Pois é, só foi a Florianópolis, né? Então me convidaram, a DVB me convidou e me prestigiou bastante, convidando para lançar o livro em Florianópolis. Eu tive lá o maior carinho, a maior atenção. Acho que pessoas assim que eu não esperava estavam presentes. E foi assim um lançamento também com sucesso não esperado. Não esperado. E acho que valeu a pena. E agora estou... Parece que você vai lançar isso em Rio, São Paulo? Estou convidada para lançar o livro em Curitiba. Curitiba. O cronista social me convidou para o dia 27 de junho, lançá-lo em Curitiba. Que é o Dino Almeida? E a Industriais de São Paulo, convidado para depois da FENIT no Centro Têxtil de São Paulo. E Rio do Sul também está me convidando. Afinal, estou aí. Estou aí para levar o meu livro para os 7 cantos do país. Aí. Já que está vendendo bem, ele já está escrevendo segundo, não? Daqui a pouco a senhora bota uma editora. Não, eu não vou escrever um segundo, mas vou ter que ajudar a Dudalina a escrever o livro deles. No começo eu vou ter que fazer, né? E faço com o maior prazer. A indústria está com quantos anos agora? A Dudalina, a indústria está com quantos anos? Quantos anos? 41 ou 42. Vão querer preparar um livro para o cinquentenário? Exatamente. 50 anos da empresa. Dona Adelina, esse seu livro, a senhora tem tido, vamos dizer, um retorno, as pessoas têm comprado, têm lido, porque o brasileiro é meio preguiçoso para a leitura. Olha, o que eu tenho recebido de telegramas, cartas, pessoas assim que têm me telefonado, pessoas importantes, têm lido o livro, me deixaram realmente assim satisfeita. Fico feliz por isso. Porque vejo que foi um sacrifício que valeu a pena. Porque acho que quando a gente escreve um livro, a gente tem essa... Pelo menos quer ver o... Será que gostaram? Nem que seja uma crítica, né? Mas que a gente sinta que as pessoas Depois leram. Tudo que a gente fez, como criou os filhos, que a gente teve sucesso na criação dos filhos, eles estão aí para contar como eles são, como a família convive. Então eu acho que a educação que nós demos a eles foi uma educação certa. E isso eu pude transmitir para que outros também vejam que realmente às vezes a gente tem que ter o rigor com os filhos, não adianta só dizer palavrinhas e conselhinhos e tal, às vezes é preciso que seja mais rigorosa. Tapa mesmo. E onde a gente conseguiu. E hoje eles se vangloriam, quando eles falam, contam para os outros que recebiam palmadas e tal, eles contam isso com maior orgulho. Sim. Agora ali, a senhora do jeito que a senhora é, e o seu Dudu do jeito que era, a senhora era braba, que dava duro neles, e o seu Dudu era aquele que depois... Não, nós tínhamos uma combinação. Ah, Se ele batesse, eu ficava quieta. Se tivesse que reclamar, era lá dentro do quarto depois. Na frente dos filhos, eu jamais chamei a atenção dele. E ele a mesma coisa. Sabe? Nós se respeitamos muito. Foi um conselho de uma pessoa amiga no começo do nosso casamento. Nunca discuto na frente dos filhos. E foi uma coisa que a gente levou a capricho. Porque eu acho que isso é falta de respeito. As crianças, no fim, não sabem que vão ficar a favor do pai ou da mãe. E as crianças são espertas, eles pegam isso logo. Logo eles pegam e aproveitam isso, né? Pegam aproveito para tirar proveito para eles. Exatamente. Né? E a religiosidade? Que vocês sempre, vocês na missa... A religiosidade é o que falhou. Eu pergunto hoje, nosso amigo Frei Pascoal, pergunto para alguém que conheceu, o que é que houve falha? Nós somos, a nossa religião é católica, somos praticantes, sempre fomos. Levávamos nossos filhos. Eles diziam que a gente fazia chantagem quando a gente levava. Não ganha mesada, senão vai à missa. Tudo bem, naquela época a gente conseguia, agora hoje nem mesada não adianta. Nem adianta mais. Então isso não é assim, eles são bons, são ótimos filhos,
têm fé em Deus, acreditam, mas são comodistas. Sim. Comodistas. Então, é isso aí. Isso aí eu ainda acredito em milagres. Eu estou fazendo o que Santa Mônica fez. Sim. Ela rezou, rezou, até que Santo Agostinho se converteu. E foi até um doutor da lei, da igreja. E Então, foi um eu homem estou devasso. fazendo isso aí. Acredito que alguma coisa ainda vou conseguir. É importante dizer, aquela sementinha eles têm todos. Exato. Né? Não, Sementinha bem eles têm. intencionados eles isso são. é Eles são importante. comodistas. Mas não é o caso da minha família. Outras mães também se queixam. Mães religiosas. Acho que é uma questão de época. Queixam, É é questão coisa de de época, eu acredito. E, quer dizer, então o livro, a senhora vai ajudar a escrever o livro dos 50 anos da Dudalina. Da Dudalina. A Dudalina foi uma indústria que a gente fundou. E a Dudalina hoje está numa situação privilegiada. Estamos esperando assim, boas perspectivas até o ano 2000, sempre crescendo, né? Vendendo muito bem. E eu acredito que foi uma indústria que a gente fundou. E a minha felicidade é isso. É ter tido sucesso e ver os filhos continuando com sucesso. Quer dizer, essa crise aí da indústria têxtil, do vestuário, não atingiu de forma alguma a Dudalina. Quer dizer, ela continua, né? Continua firme, realmente. Nem as camisas da China não... Não, nada prejudicou. Porque o modelo, a padronagem... Eu acho que foi a ideia de importar o tecido, a ideia de confeccionar camisas lá foi muito boa. Sim. Acho que isso não... Porque se nós não temos uma produção X, com aquilo que eles fazem lá, ela dobra. Sim. Dobrando a produção, o lucro também dobra, né? Acho que isso valeu. E se o seu produto tem qualidade, até a senhora oferece, ó, tem esse e tem esse, né? Exatamente. Que é desse, pode levar esse. Agora nós também temos esse. Exatamente. Então, aí até a comparação na hora, né? Exatamente. Isso ajuda. Mas nós temos bons representantes, são muito bem representados no país inteiro. E eles têm normas para vender, eles têm vantagens, eu acho que todo mundo capricha para poder colocar a mercadoria para atingirem as cotas, né? Vocês estão exportando também? Mercosul, Sim, os países? Mercosul, Estados Unidos, a Europa, todos os países do Mercosul. Eu acredito assim que estamos numa situação privilegiada. Bem, uma satisfação, porque a gente só vê gente reclamando, né? Gente que se quer se mandar, fechar, mudar, tal. Acho que nós somos líderes na fabricação de camisas de tecido plano. Acho que nisso a Dudalina é líder. É líder, né? E há poucas fábricas de camisas. No meu tempo havia muita concorrência. Muita concorrência, né? Muita concorrência. E a concorrência em fábrica de camisas hoje diminuiu bastante. Então, por isso eu acho que a gente está numa situação boa. Dona Lina, a senhora, na sua juventude, na mocidade, a senhora praticou algum esporte, fazia ginástica para se conservar, assim, ou foi só trabalhar mesmo? Quando eu tinha 16 até 18 anos, morava em Luiz Alves e eu não tinha, em Blumenau não havia bola de vôlei. Mas havia propaganda de bolas de vôlei no Rio de Janeiro, eu mandei buscar bola de vôlei no Rio de Janeiro, rede, pelo reembolso aéreo. Sim. E fundamos lá um clube de vôlei luisalvense. E olha, era uma boa jogadora, mesmo já no colégio. Alta, né? No colégio também tinha distinção. E gostava do esporte. Depois não tinha muito tempo, só aos domingos mesmo, né? Então pratiquei pouco esporte. Mas gostava. Esse o time que vocês fundaram lá era o time da família, as irmãs e tal? Não, eram minhas amigas, rapazes e moças. E eu sempre fiz bastante amizade, né? E o que a senhora faz para se conservar assim? Uma avó. Já é bisavó, não? Não. Só avó ainda. Ou já tem bisnetos? A senhora já tem bisnetos? Não. A senhora tem bisnetos? Ou só netos? Bisnetos, eu tenho 35 netos, 2 netos por nascer, 37, e 4 bisnetos. 4 bisnetos. E o que a senhora faz para se conservar assim? Toma cervejinha com o Sérgio? Adoro cerveja. Sou companheira de cerveja. Pois é. Alimentação é frugal? Exato. Ou a senhora gosta de comer bem? Tudo normal, não Tudo exagero. Normal, né? Não exagero e durmo as horas que eu acho necessárias. Tenho uma vida assim, bastante... Sou muito batalhadora, incansável no trabalho, uma coisa que me realiza. E os filhos não me incomodam, são muito bons.
No domingo nós tínhamos o Dia das Mães, todos estavam presentes, só um que estava viajando e a filha que mora em Miami. E todos os outros 14 estavam presentes. Então a gente fez o almoço, confraternizou, e isso é uma alegria muito grande. Também no dia que houve o lançamento do livro em Florianópolis, foi uma coisa que me surpreendeu. A gente convidou, a filha de Florianópolis convidou, mas como eles são industriais, a gente não achou que eles iam sair no meio da tarde para prestigiar o lançamento em Florianópolis. Alugamos um ônibus e qual foi a surpresa? Foram todos? Todos os 13 que moram em Blumenau, com as esposas e netos, estavam presentes no lançamento. Isso para mim foi um dia de glória. Uma pelo lançamento do livro e outra pela presença dos filhos. Porque o que mais me realiza, o que mais me deixa feliz realmente é a família. A senhora tornou-se uma mulher conhecida em todo o Brasil no momento em que o Banco Bamerindos incluiu a senhora naquela campanha de publicidade. O programa Eles, Gente que Faz. Né? Exato. Quer dizer, hoje a senhora, se for em Manaus, de repente, aquela senhora lá, eu acho que conheço. De vez em quando chegam pessoas, isso aconteceu várias vezes. Parece que eu conheço a senhora, ainda agora, há uns 2 meses atrás. A senhora não esteve no Jô Soares? Esteve. Também, né? Pois eu me lembro das suas feições. Interessante como é que pessoas... Né? Então, também no Jô Soares eu fiquei muito conhecida, um programa muito agradável, né? O Jô é muito interessante para a entrevista. Fiquei feliz, o Duda estava comigo ainda, os filhos também foram. Então foi um programa que me deixou. Quer dizer, a senhora foi em fevereiro do ano passado, né, que faleceu o seu Duda? Programa? Não, o seu Duda, digo, o falecimento do seu Duda. Foi em janeiro de 96. 96. Quer dizer, passou de um ano. Para a senhora foi realmente um trauma, embora a senhora seja essa dama de ferro, né? Mas pela maneira como ele sempre... A gente é dama de ferro até um certo. Mas no mulher, momento desse, a gente cai. Porque foi assim, uma coisa que o Duda sempre teve problema de saúde. E eu sempre fui muito zelosa. Ele não queria fazer as safenas, ele não queria fazer os retornos para médico, ele não queria fazer a cirurgia de joelho, próstata, tudo isso eu forcei para que ele não tivesse problemas futuros. Então, a gente estava levando a vida e agora, na semana que vem, dia 24, nós íamos fazer 50 anos de casados. Já tinha até, quando eu estive em Nova York, comprei tanta coisa para as bodas de ouro e tudo. E no ano passado, quando a minha irmã fez as bodas de ouro, eu dei tudo a ela. Eu, infelizmente, não deu para chegar lá. E depois uma coisa inesperada, né? Inesperado. Foi um golpe, assim, que realmente chocou bastante. Dona Adelina, o tempo da gente é longo, é 1 hora de programa, mas infelizmente nós estamos chegando ao final. Acho que eu já contei bastante, né? Contou bastante, eu sei que teria muita coisa, tem muita coisa para perguntar ainda, mas é sempre assim, né? A gente podia perguntar aquilo e tal, mas quem quiser ter mais, assim, alguma coisa, conhecer realmente alguma coisa sobre a nossa vida, porque tanto é da indústria, do comércio e da família, tem o livro, está na livraria alemã, está no hotel. Quem quiser adquirir o livro, né? Pode comprar, o livro é bom, comprar o livro. Está bem gostoso, foi uma forma bem leve. E conta a história mesmo, né? A fotografia da senhora aqui com aqui, tinha 18 anos aqui? Aqui eu tinha 13 anos. 13 anos? 13 anos. E nessa época eu saí do colégio, fiz o fundamental. E fui para essa casa, que é a nossa casa de Luiz Alves, com carroça de cavalo. E atendia os colonos. E eu era uma ótima balconista. E acho que deixei meu pai rico. Foi, foi. Era um movimento, uma coisa espetacular. Tempo de guerra, opção de coisa, né? E lá se falava alemão muito, não? Hein? Falava-se muito alemão lá? Eu fui proibida, eu falava alemão mesmo. Pois a senhora pegou, eu precisava agradar o freguês. Então eu falava alemão, mas eu fui ameaçada. Ameaçada de cadeia, de que foi naquela época era muito da perigoso. nacionalização e tal. Mas mesmo assim a gente superou tudo isso e valeu a pena. Falava baixinho. Conta aqui toda a história, falava baixinho, chamava de lado, alguma coisa a gente precisava era ter o freguês e conquistar, não podíamos parar, não é? Aquilo foi um absurdo que se fez, né? Porque afinal de contas as pessoas até falavam alemão porque faltava escola de língua portuguesa. Exato. Né? Os primeiros professores de português que vieram da Alemanha. Muito grande aos alemães na época, né? Isso coisa que infelizmente aconteceu, né?
Mas eu queria lhe agradecer, dona Adelina. Acho que foi um programa muito interessante para as pessoas que estão em casa. E acho que é importante que esse programa está sendo gravado, né? Nós vamos dar uma cópia dele para o Arquivo Histórico do Blumenau, que nós queremos criar com isso um museu da imagem e do som, né? Para que as pessoas de futuras gerações tenham oportunidade de saber alguma coisa, né? Sobre as empresas, sobre as pessoas que aqui viveram, né? De Blumenau, os blumenauenses, aqueles que criaram, que prestaram. E eu acho que a senhora realmente é um exemplo, sobretudo para essa época agora que se vive essa crise, né? Uma crise em que Blumenau precisa de fato acordar, se dedicar ao turismo, ver que tem que trabalhar, né? Porque nós somos uma cidade turística que fecha sábado e domingo, o pessoal que está indo no Coninfo dizendo, olha, a gente quer jantar no domingo à noite, não tinha onde comer, né? Eu estava dizendo, se o Beto Carreiro Alto fechasse sábados, domingos e feriados, né? Ia quebrar o... Ia quebrar. Então, se a cidade quer ser turística, tem que fazer que o Beto Carreiro, tem que trabalhar mesmo, Tem que né? trabalhar, tem que se virar. E a senhora é o exemplo do trabalho. Quer dizer, suas coisas foram para frente pela persistência, pela garra, pela determinação, Exatamente. pela vontade de fazer. É o trabalho e a persistência. Né? São duas palavras-chave. É. Trabalho e persistência. E, na hora da crise, procurar a saída inteligente da crise. Né? Não Quer falar dizer, em crise, continuar trabalhando. se uma fábrica, uma grande fábrica de camisas, quer dizer, a senhora dizendo, é líder no tecido plano, sabe disso, né? Nasceu de uma crise de um tecido mal comprado, um padrão... Um erro, né? De um nasceu... erro, quer dizer... Se não fosse aquilo, de repente não tinha nascido a fábrica. Exato. Mas se a senhora verificar, agora a Duda sempre tive comprou. boas ideias. Uhum. Fábrica de camisas, Sei. Hotel Fazenda. Uhum. Disse um dia para mim, mãe, se você quiser lotear, aqui tem nossos terrenos aqui em Luiz Sei. Alves, já estamos loteando. É. Então, ele sempre deu boas ideias e a gente seguiu o conselho dele. Mas a senhora tirou, quer dizer, podia ter ficado, olha, meu Deus do céu, o Duda comprou uns tecidos né? feios, Posso ruins, ver, não sei tô o quê, cansado. com essa criançada, fazer o Não, quê não, e mas tal, foi tão tal. bom. Ficaria o tecido lá na prateleira e as traças iam comer o tecido, né? Exato. Vendeu as camisas, foi fazer mais camisa e aí está, quer dizer. Mas foi tá uma tudo ali. experiência que valeu. Valeu. Valeu, né? E valeu também esse programa. Muito obrigado, dona Adelina. Obrigado, senhores telespectadores, pela atenção. Voltaremos na outra terça-feira, trazendo outro blumenauense para contar a respeito da sua vida, nesse programa que tem o patrocínio da Kaiser, uma grande cerveja. Até lá.